e tem como tema Em Defesa Delas, defensoras e defensores públicos pela garantia dos direitos das mulheres. Quem está com a gente hoje é a defensora pública Denise de Souza Leite, e ela é da Coletiva de Mulheres Defensoras Públicas, membro da Comissão de Direitos da Mulher da ANADEP e da Comissão de Igualdade Étnico-Racial da ANADEP. Ela vai tirar as nossas dúvidas sobre o tema violência de gênero e mulheres negras. Boa tarde, doutora Denise, prazer ter a senhora aqui. E para a gente começar, fala pra gente o que é a violência de gênero. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo. Boa tarde, Cíntia. Então, violência de gênero é um tema que para nós mulheres é muito importante, porque conceituar a violência de gênero ainda é uma questão que não está muito esclarecida dentro da sociedade, mas que tem tudo a ver com nós mulheres. Então eu começaria dizendo que violência de gênero, ela vem muito bem definida na Convenção de Belém do Pará, que é uma convenção internacional, que determina que é toda ação ou conduta que cause dor, sofrimento, seja psicológico, seja físico, seja moral, que vá impactar na saúde física, psicológica e moral das mulheres. Falando de violência de gênero na questão das mulheres. E aí, para entender violência de gênero, nós precisamos entender o que é gênero, que ainda existe uma certa dificuldade de conceituar esse tema. Gênero, na verdade, é uma construção social, onde a gente entende que é a determinação de papéis sociais que são determinados para mulheres e para homens, que não tem nada a ver com a sexualidade. É uma autodeterminação. E aí as pessoas então se autodeterminam em razão de uma série de signos que a gente fala, que tem os signos da feminilidade, signos da masculinidade, onde a gente chega no conceito do que é mulher e do que é homem. E aí então as mulheres, dentro desse conceito de mulher, que nós temos não só as mulheres cis, mas também as mulheres trans, são alvo daquilo que a gente chama de violência de gênero. E como ela pode afetar de forma diferente as mulheres negras? Aí a gente tem a junção do gênero com raça. Para que a gente entenda todo esse contexto de violência de gênero para as mulheres negras, a gente precisa fazer aquilo que a gente chama de olhar interseccional. Mulheres negras sofrem não só por ser mulheres, mas por ter essa questão racial atravessada. Por que raça é importante para mulheres negras? Porque nós temos todo um histórico social no nosso Brasil, do nosso país, que nós fomos criados em um regime escravagista. Então nós temos um passado em que o nosso país foi constituído através de uma cultura de escravização das pessoas negras. Essa escravização desses corpos negros produziu a desumanização dessas pessoas que eram tratadas como coisa. E isso veio se reproduzindo até os dias de hoje porque nós não tivemos não foi efetivada a igualdade racial no nosso país. Então nós temos hoje pessoas negras, principalmente mulheres, em uma situação de hipervulnerabilidade no nosso país, em razão desse contexto de desumanização que não foi corrigido devidamente na história do nosso país. Então quando a gente junta gênero e raça, e aí a gente fala de gênero, nós temos que falar quais são as implicações para as mulheres em razão da violência de gênero. O machismo, a misoginia, o sexismo, e aí nós temos a raça com a implicação do racismo. Todas essas intersecções recaem na mulher negra e nos colocam em uma situação de extrema vulnerabilidade. Como a discriminação racial afeta de formas diferentes os homens e as mulheres? Então, porque os homens têm o problema do racismo e as mulheres têm o problema do sexismo, do machismo e o racismo. Então, os homens, falando dos homens negros, eles vão sofrer com aquela violência, que é a violência do espaço público, a violência urbana, a violência do Estado, a violência policial. Já as mulheres negras sofrem com a violência dentro dos seus espaços domésticos, dentro do âmbito privado. E aí é que a gente se encontra as maiores vítimas do feminicídio, as maiores vítimas de violência doméstica, nas maiores vítimas da violência obstétrica, que são violências que as mulheres negras estão liderando em todas as pesquisas.
A gente agradece aqui a presença nas nossas redes da Caroline Chaves, a Angélica Rocha, a Daiane Jacome e a Letícia Bianchi. A Daiane Jacome deixou um recado, diz que a Denise é top. Para quem está acompanhando a live da Defensoria, nós estamos falando sobre violência de gênero e mulheres negras. Continuando, doutora, quais as políticas públicas que existem para combater essa realidade? Então, até trouxe aqui para mostrar, nós temos o principal instrumento para falar, né, de mulheres negras, observado, né, o viés de gênero e raça, o Estatuto da Igualdade Racial, que foi uma lei que foi editada em 2010, que determina que a população negra precisa de uma atenção, um olhar diferenciado, em razão de todo esse contexto de racismo e machismo, que são, que a gente chama de elementos estruturantes da nossa sociedade. Então, o Estatuto da Igualdade Racial, ele reconhece que as mulheres negras têm essa diferenciação que prejudica, porque nós temos, né, o gênero e a raça implicando diretamente nas nossas vidas. Então, nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, que determina que é preciso políticas e ações afirmativas no âmbito da educação. E é importante observar que as mulheres, ao longo dos anos, as pesquisas já mostram que as mulheres têm tido mais acesso à educação, as mulheres negras, mas no mercado de trabalho isso ainda está difícil de romper essa dificuldade, né? Existe uma dificuldade muito grande das mulheres acessarem o mercado de trabalho. Então, o Estatuto da Igualdade Racial também coloca que é preciso políticas públicas para que as mulheres negras tenham acesso a pleno emprego. Isso dentro do âmbito público, mas também o poder público precisa incentivar que na rede privada, né, nas empresas privadas, algumas ações sejam favoráveis para que exista a igualdade de acesso tanto para as pessoas brancas como para as pessoas negras. E é o que a gente chama de política de ação afirmativa. Tem também, na educação, nós temos, que é importante pontuar, o estudo da história geral da África, o estudo da população negra no Brasil, também é um ponto que vai contribuir muito para que a gente supere essas desigualdades que ainda existem. E também a questão da cultura. Hoje nós temos todas as culturas que estão ligadas às pessoas negras, elas são marginalizadas, como já foi a capoeira, mas hoje, por exemplo, expressões culturais como o funk, elas tendem a ser criminalizadas. Então, o Estatuto da Igualdade Racial diz que precisa ter políticas afirmativas nesse sentido. E também há religiões de matriz africana, que também é importante a gente pontuar. Eu trouxe também aqui um material que está disponível na internet, no site da Defensoria Pública da Bahia, que fala sobre os direitos das religiões afro-brasileiras, que também sofrem com todo esse contexto de racismo que é um histórico do nosso país, que ainda precisa ser superado. Quem tiver alguma dúvida pode deixar sua pergunta nos comentários que a gente vai responder ao longo da live, tá? Esqueci de falar de outro ponto muito importante. Nós também temos, na questão da saúde, uma política nacional de saúde integral à população negra. O que a gente percebe por pesquisas que a população negra tem uma série de doenças que são mais afetas, como a questão da anemia falciforme, da hipertensão, da diabetes mellitus, e até também falando de violência obstétrica, cujas mulheres negras também são as maiores vítimas. Então, o Ministério da Saúde ele tem essa política, que também vem dentro do Estatuto da Igualdade Racial, que são, né, a raça, né, ela vai precisar de todo esse olhar interdisciplinar em todas as áreas dos direitos sociais, vão precisar ter essas políticas que vão impactar diretamente na vida das mulheres negras, porque nós somos um quarto da população brasileira. Aproveitando aí para a presença, agradecer novamente da Daniela Xavier, o Rodrigo, a Nilza Coelho, a Leite Teófilo, a Vanessa Calmo, que disse show, a Juliana e a Juliana Almeida. Pessoal, quem quiser participar da live pode deixar a sua dúvida ou seu depoimento nos comentários, tá? Muitos justificam, doutora, a violência com amor, né? Como é possível combater isso no dia a dia? Então, aí a gente está falando já da violência doméstica, que é aquela violência que acontece nas relações íntimas de afeto, onde as mulheres negras também estão entre as maiores vítimas. A gente teve aí um mapa da violência mostrando que a violência doméstica para as mulheres brancas ela tem
diminuído, mas as mulheres negras têm aumentado. E a questão de tirar esse conceito popular de que quem ama pode bater, quem ama a discussão, a briga do casal é algo natural. A gente tem que desconstruir isso. As relações afetivas, a violência e a relação afetiva, ela não tem essa ligação direta. Muito pelo contrário. Se está tendo violência dentro da relação afetiva, essa relação precisa ser repensada e nós precisamos desnaturalizar isso. Vem daquele conceito de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Nós temos hoje, né, convenções internacionais e a Lei Maria da Penha dizendo que a questão da violência na relação íntima, ela é uma questão pública, deve ser problema de todos, inclusive qualquer pessoa pode denunciar uma agressão violenta e nós temos que descolonizar as nossas relações. Nós vemos de um contexto de colonização violenta que isso reflete também nas relações íntimas, que a gente pensa que quem ama bate, crianças apanham para ser corrigidas, quem bate, quem educa precisa bater. Então é todo um contexto de violência que precisa ser desconstruído, porque isso vai desembocar nas relações afetivas entre homens e mulheres e nos índices que nós temos hoje de tanta violência nas relações domésticas. E a gente quer agradecer também a presença aqui na nossa live no Facebook da doutora Wanda Sueli, que é a nossa ex-coordenadora aqui do Núcleo da Mulher e que ainda atua aqui na Defensoria Pública na área de violência doméstica, né? E, doutora, quais os sinais para a mulher identificar a violência de gênero com viés racial? Então, a violência de gênero, ela afeta as mulheres negras, primeiramente porque nós somos mulheres. É um problema, porque o machismo ele é uma estrutura que ainda precisa ser rompida. Agora, a questão do racismo, como é que a gente identifica que as mulheres negras estão sendo violentadas sobre esse viés? A gente percebe que a violência ela existe tanto para mulheres brancas como para mulheres negras, mas as mulheres negras sofrem um grau maior de perversidade. Quando a gente fala de violência doméstica, o maior índice de mulheres mortas são mulheres negras. Por exemplo, a mulher que busca um atendimento na delegacia da mulher e ela se vê subjugada ou culpabilizada, ou muitas vezes se vê à frente de vários estereótipos, aquela mulher que às vezes já registrou a ocorrência e tirou, então é porque gosta de apanhar, ou quando ela não recebe o atendimento, quando chega, né, outra situação de atendimento e ela é preterida, porque as mulheres negras também sofrem com esse processo de desumanização e por isso são vistas como aquelas que precisam de menos cuidado, de menos atenção. Uma violência de gênero que impacta muito, que é talvez mais claro da gente ver a questão do viés da raça, é a violência obstétrica. Mulheres que vão para o pré-natal, elas são menos tocadas, elas têm menos tempo de consulta, elas recebem agressões verbais, porque também são de baixa renda, e aí a gente precisa falar de gênero e raça atrelada à classe, que é mais um setor, mais um viés de vulnerabilidade que as mulheres enfrentam. Então, essa falta de cuidado, essa falta de informação que a mulher às vezes não recebe, esse cuidado que a mulher busca no hospital e ela não é atendida, ela precisa peregrinar, a preterição no atendimento, às vezes chega uma mulher branca e ela é tida como mais frágil, a negação de analgesia, quando a mulher sente dor, porque tem estereótipo que mulheres negras são mais resistentes, que podem suportar mais dores. Então, são esses vieses que mostram, né, que a raça e a violência de gênero precisam ser discussões que têm que estar muito atreladas, porque senão a gente vai estar deixando, né, a maioria das mulheres descobertas. A gente agradece a presença aqui ainda da Defensoria Pública do Maranhão conosco. E no Instagram, a presença do Igor Tavares, da Graziela, a Daniela Xavier, que deixou um recado lá, a Denise Arrasa, e a Cláudia Emília. A Leide Teófilo também deixou um recado, parabéns pela iniciativa de utilizar esse espaço para esclarecer e informar. Quem está presente com a gente também é a Alessandra Bacelar, a presidente do Sindicato de Jornalistas Tocantins, servidora também da Defensoria Pública, e o Fernando Alves. Doutora Denise, entre as 22 milhões de brasileiros que sofreram assédio no ano passado, 77,2% são mulheres negras ou pardas,
Segundo pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é um dado alarmante. O que é possível fazer para mudar isso? Então, aí nós estamos falando do combate à cultura do estupro. Infelizmente, em razão de todo esse contexto nosso, em que as mulheres ainda são tidas, né, como sujeitos de menos direitos, que o corpo da mulher é de domínio público, nos coloca nesses números tão terríveis. E a questão da mulher negra, nós vemos numa construção histórica de que a mulher negra tem o corpo à disposição, que é aquele objeto sexual, que está ali sempre possível de ser tocada, que não tem, né, autonomia sobre o seu próprio corpo. E isso coloca as mulheres negras como alvo dessa violência sexual, que também é uma violência de gênero. Então, combater essa cultura do estupro, combater essa desumanização das mulheres, reconhecendo elas como sujeitos de direitos, como responsáveis e autônomas pelo seu corpo, pela sua sexualidade, de ensinar os homens que não é não, isso tudo vai contribuir para que a gente consiga romper com essa cultura de estupro, principalmente na questão da tirar essa ideia de objetificação do corpo da mulher, que ele é de domínio público. Existem algumas formas de violência de gênero que são mais comuns às mulheres negras. Existe? Todas. Infelizmente, toda a violência de gênero que a gente vai falar, as mulheres negras estão em liderança nos índices, né, de violência, e isso é muito triste. Quando a gente fala de violência doméstica, a gente já falou aqui do mapa da violência, que mostra que essas violências das mulheres negras têm crescido, enquanto das mulheres brancas têm diminuído. Quando a gente fala de violência obstétrica, os números mostram que hoje a causa de mortalidade materna, a maioria delas são de mortes evitáveis, mais de 90%. A maioria delas com ligação direta com a violência obstétrica, onde quase 70% dessas mulheres são mulheres negras. Então são as mais impactadas na violência obstétrica. E a violência sexual, que os dados já colocam, também estamos em liderança. Então por isso que falar de gênero e raça é urgente. A gente não pode ter essa discussão, seja no seminário, seja em debates, seja na formulação de políticas públicas. O viés da raça precisa ser atrelado. E aí a gente se pergunta por que é tão difícil a gente falar de raça? Porque a gente vive ainda sob o mito da democracia racial, que nós todos somos iguais e que não existem diferenças entre as pessoas e que isso é o passado superado, quando os números mostram. Então, é fato que as mulheres negras estão hipervulnerabilizadas. Então, se existe uma hipervulnerabilização, precisa de uma política pública voltada especificamente para tratar essas questões, senão a gente não vai conseguir reduzir esses números e nem alterar essa realidade. Tem um recado aqui também da Daiane Jacome. Em sua opinião, doutora, precisamos de leis mais severas com aplicação imediata em relação a essas violências para servir como, por exemplo, ou políticas públicas de prevenção? Então, eu acredito que o nosso país, nós já temos leis suficientes, seja as leis que o Brasil é signatário, as leis internacionais, são as convenções, seja as leis internas. Nós já temos um código penal extremamente rígido, com penas extremamente duras, e um sistema prisional extremamente deficitário e falido. Então, não é a criminalização dessas condutas que vai resolver a situação da violência. Nós precisamos trabalhar com educação, precisamos mudar uma cultura, porque existe já a criminalização, já existe o feminicídio, já existe a Lei Maria da Penha falando que a violência doméstica ela é crime, já existem medidas protetivas e que o homem, ele descumprindo, ele é preso, e nós não temos uma mudança efetiva nesse quadro. Então nós precisamos realmente educação, é debater gênero nas escolas, é falar de uma igualdade para meninos e meninas, para que eles já cresçam entendendo que são iguais, que o menino aprenda a respeitar a menina, que a gente tire todos aqueles estereótipos que a menina é recatada e o menino é o namorador. Essas coisas que parecem tão pequenas vão refletir lá no futuro nessas relações violentas em que homens maltratam, humilham e agridem e matam mulheres. Então é preciso uma mudança de cultura, porque leis a gente já tem demais. Para quem está chegando agora na live, nós estamos na segunda edição da Live Defensoria
em entrevista com a defensora pública Denise Souza Leite, para discutir o tema violência de gênero e mulheres negras. Vamos para mais uma pergunta. Em se tratando do mercado de trabalho, mulheres negras são, na média, menos valorizadas em comparação com as demais combinações de gênero e de raça. O que se pode fazer para quebrar esse ciclo, doutora? Então, como a gente fala que a educação é extremamente importante, os números já mostram que com as ações afirmativas, as mulheres negras têm tido mais sucesso na escolaridade, têm se formado mais, têm se especializado mais. Mas elas chegam no ambiente de trabalho e muitas vezes o currículo dela é negado porque não goza de boa aparência. E isso é mais uma faceta do racismo, que muitas vezes a mulher precisa alisar o seu cabelo ou mudar ali alguma coisa que é da sua cultura para que ela se adeque a uma normatividade que é branca e que não reflete a cultura brasileira. Se a gente for olhar hoje os nossos espaços de poderes, eminentemente brancos. Onde estão as mulheres negras? Então, nós precisamos de políticas para acesso tanto ao pleno emprego, que já está determinado no Estatuto da Igualdade Racial, como também políticas de acesso aos espaços de poder, para que a gente se veja representado. E quando a gente fala de representação, não adianta ter uma pessoa negra, precisamos de proporcionalidade. Nós precisamos de ter, nós somos, por exemplo, aqui no estado do Tocantins, 70% da população é negra, a maioria delas mulheres, e nós não temos isso representado nos espaços de poder. Então nós precisamos de proporcionalidade, e isso só vai acontecer se a gente tiver efetivamente políticas públicas de acesso. Já temos para a educação e temos agora ao pleno emprego. Então nós vamos precisar de cotas, seja nas instituições públicas, como também que o Estado fomente que as instituições privadas, através de benefícios, de invenções, para que a gente possa corrigir essa distorção. Vamos mais alguns recados. A Eva deixou um recado para a gente. Me sinto representada nessa live. O Rubens Marques Saraiva, que é o defensor público, acompanhando Denise nessa importante abordagem. E a gente tem a participação também, agradece, da Jéssica Rosana, a Defensoria Pública do Rio Grande do Norte, a Milena Nogueira e o Fabrício Soares. Doutora, como denunciar a violência de gênero com viés racial? Existe uma legislação sobre o tema? Assim que você identifica que o viés racial foi determinante para aquela violência, a gente já está falando de racismo. Então, hoje nós temos uma lei que pune o racismo. O racismo é crime no Brasil. Infelizmente, a gente tem poucas pessoas que respondem por esse crime, porque a gente naturaliza, mas racismo é crime. E nós temos também o crime de injúria racial, que está no nosso Código Penal. Ou seja, aquelas falas que vêm denegrir, que vêm colocar a pessoa negra em uma situação de ofensa à sua honra, ligado à sua questão racial, isso se classifica como injúria racial. Então, nós já temos leis que possam, que pode coibir essas práticas, mas a gente precisa não só tratar isso na questão privada, a gente precisa falar de racismo institucional. Como é que a gente combate o racismo institucional? É a gente tendo políticas dentro das instituições com esse viés de raça, evitando essas revitimizações da população negra, das mulheres negras, mas também incorporando essas pessoas nessas estruturas para que a gente possa realmente romper com essa ausência das pessoas negras em espaços importantes e essa subrepresentação de pessoas negras em espaços subalternos. E como denunciar, doutora, a pessoa que tem essa denúncia, seja relacionada à violência de gênero e também relacionada à violência à mulher negra? Como denunciar? Nós podemos procurar a Defensoria Pública. A Defensoria Pública tem uma série de núcleos especializados. Nós temos o NUDEM, que catalisa toda essa demanda de violência de gênero. Mas nós também, se for uma questão afeta a saúde, nós temos o NUSA, que é o Núcleo da Saúde, tem o MDDH, que é violação do direito das mulheres negras também é uma violação aos direitos humanos. E nós temos também as defensorias públicas que no estado do Tocantins estão em todas as comarcas. Então, aquela mulher que se sentir violentada ou violada nos seus direitos, ela pode procurar a defensoria pública. Mas, se for, por exemplo, uma violência doméstica, as portas de entrada são muitas. Elas podem procurar uma unidade básica de saúde, ela pode procurar o Centro de Referência de Assistência Social, que são os CRAS, o Centro de Referência de
assistência especializada, que são os CREAS. Elas podem buscar as delegacias especializadas, as DEANs. E por isso é importante que esses mecanismos e esses equipamentos estejam onde as mulheres negras estão, que são os locais, infelizmente, né, que são nas periferias, nas cidades de interior, nos locais mais longínquos. Então nós precisamos dessa estrutura para que as mulheres tenham acesso, mas nós também temos uma ferramenta que é muito importante, que é muito particular de nós mulheres, que é a formação de coletivos. Então nós temos aqui, por exemplo, em Palmas, o coletivo de mulheres negras com a Junta Preta. Em Porto Nacional, que é onde eu atuo, nós temos o Grupo Ponto. E mulheres negras que não tenham coletivos nas suas cidades, que busquem formar esses coletivos, porque são espaços em que a gente pode, unidas dentro da nossa dororidade, né, compartilhar experiências e ajudar umas às outras a romper com esse ciclo de violência. Eu, por exemplo, faço parte de um coletivo, que é o coletivo de mulheres defensoras públicas, em que a gente tem, dentro da nossa Constituição, a questão do viés do gênero e da raça como uma política para que a gente possa pautar a nossa atuação. E a união de mulheres é sempre muito efetiva. A gente vê, principalmente na questão das mulheres negras, que o Estado ainda é muito ausente, que nós estamos por nós. E a união, então, dessas mulheres vai, de certa forma, fomentar a estruturação do centro de referência, a estruturação da rede de atendimento. Os coletivos podem ser uma ferramenta muito grande para ir na sua cidade e perguntar qual é a rede de atendimento à mulher que nós temos. A Defensoria Pública faz parte, mas nós precisamos, por exemplo, de um centro de referência. Quais cidades do nosso estado têm centro de referência? Esses coletivos de mulheres, de forma organizada, pode fomentar esse tipo de política pública onde quer que elas estejam. E a força das mulheres é algo, né, surpreendente, é algo que a gente não consegue segurar. Como diz Angela Davis, né, quando uma mulher negra se movimenta, toda estrutura se movimenta com ela. A gente aproveita aqui para agradecer a presença da Andressa Silva, a Emilene Lázaro, a Luana Cordeiro, a Mara Letícia, que também deixou um recado, defensora Denise, arrasa sempre, e a Rose Maia, que é defensora também, o Mauro Júnior, o Henrique, a Vone Castro, a Mary Resplande, a Mara Letícia e a Rosiane Júnior. Bastante participação aqui nas nossas redes sociais e live Defensoria. E a Vilmara Bianchi deixou um recado muito bom. Parabéns, Defensoria, pelo tema abordado. Parabéns, Cíntia, pela condição da live. E tem um recado aqui da Cláudia Emília. Doutora, mas essa diferenciação de gêneros, colocando a pessoa negra como diferente, com cotas, já não é um tipo de preconceito? Se somos todas iguais, sempre me questiono. E aí, vamos tirar a dúvida da Cláudia Emília. Então, nós somos todos iguais. A lei realmente coloca isso. Mas é fato que as pessoas negras estão em situação de desigualdade. A desigualdade, ela não é natural, ela é provocada. E como ela é provocada, a gente precisa desconstruir. Deixar do jeito que está, sem uma atuação efetiva, só vai contribuir para que a gente mantenha o status quo, que é manter as coisas como elas estão ainda hoje. As políticas de ações afirmativas, elas são necessárias, elas são uma reparação urgente para a população negra, porque a desigualdade racial, ela é um fato, e contra fatos a gente não tem argumentos. Então é importante que quando tiver qualquer discussão, que a gente mostre os números. Quando a gente vai falar de violência, quem está liderando a violência? Quando a gente vai falar de exclusão educacional, quem está liderando? Quando a gente fala de problemas de saúde ou ausência dos bens sociais, que é saúde, educação, moradia, quem é a população afetada? É a população negra. Então, se existe essa realidade social, nós precisamos de fazer atuações efetivas para que ela possa realmente ser mudada. A gente manter essa neutralidade, ela só contribui para a manutenção dessa situação que é tão difícil da gente romper, porque nós já temos mais de 150 anos de abolição da escravatura e até hoje a população negra não conseguiu superar essa desigualdade que foi imposta a ela. A gente agradece também a presença aqui da Randara, a Eva Marisol, a defensora pública Larissa Coutrini e a Márcia Tavares.
Eu acho que para a gente encerrar, doutora, acho que o recado da Eva Marisol é bem importante, né? Que ela fala sororidade. Qual que é a importância disso nesse contexto todo que a gente debateu hoje aqui na live da Defensoria? Então, a sororidade é a união real de mulheres por mulheres. Nós, dentro desse contexto machista que somos criadas, a gente tem aquela cultura de que nós somos inimigas, que nós estamos sempre em competição umas com as outras. E nada melhor do que uma mulher para entender o que é uma violência de gênero. Então, se você tem a união entre mulheres, e aí a gente fala das mulheres negras, a gente tem o conceito de dororidade, que são todas essas dores que nos entrecruzam, que nos tornam, né, próximas e tão necessárias umas das outras, é com certeza uma das principais ferramentas para romper. Nós não temos nenhuma conquista de direito das mulheres que não veio por luta das próprias mulheres. Então, essa palavra ela é chave, mas ela precisa ser real e efetiva. Não dá para ter sororidade se a gente não tiver essa união, levando em consideração também que as mulheres não são universais. Quando nós falamos de mulheres, principalmente mulheres negras, nós temos que falar das mulheres urbanas, das mulheres rurais, das mulheres que estão no campo, das mulheres trans, das mulheres lésbicas, das mulheres que têm pouca condição financeira, ou pouca estrutura econômica, ou pouco conhecimento técnico, educacional. Todas esses viés precisam ser levados em consideração pelas mulheres para que a gente possa ter uma real sororidade. E para a gente encerrar, a Cláudia Emília agradeceu a resposta. A gente agradece a presença aí do Adriano Fonseca e da Divina Machado. Essa foi mais uma edição da Live Defensoria, que tratou sobre o tema violência de gênero e mulheres negras. E obrigada, doutora Denise, pela participação. Eu que agradeço, reforçando a nossa campanha em defesa delas, cujo um dos eixos é a questão da mulher negra. Nós temos a nossa cartilha, vou mostrar aqui também, que está disponível no site da ANADEP, onde fala sobre vários tipos de violência de gênero que a mulher sofre e fala especificamente da questão da mulher negra também. Perfeito, muito obrigada. Até a próxima edição da Live Defensoria.